Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje é terça-feira, tá na hora do almoço. Tô fazendo essa carne aqui. Gente, essa carne aqui é a carne que vem nas bandejinhas que eu mostrei pra vocês que a gente compra naquele mercado. Já vem dentro da bandejinha e, gente, parece que vem pouca carne, mas vem muita carne. E aí, eu já aproveitei, já temperei tudo, porque daí eu já guardo. Se sobrar, eu guardo temperada, né, pra fazer uma próxima vez, porque essa carne aqui pra nós, gente, aqui de casa, que somos em 3, dá pra umas 2 vezes. Eu já temperei aqui com alho, cebola e limão pepper, né, e já vou deixar tudo temperado. O arroz aqui, gente, já tá quase finalizado. Opa! Quase finalizado o arroz. O feijão tá aqui no tapuarzinho, a gente é só esquentar porque ele já tá temperado. A salada também tá lavada. E agora eu vou colocar essa carne aqui pra fritar. Mas, gente, olha, tem bastante carne. Tem daquela bandejinha, compensa, viu? Aí, pessoal, já tá prontinho o nosso almoço, ó. Arrozinho, feijão e a carninha com cebola. E olha que delícia. Um almoço simples do dia a dia. É muito gostoso, graças a Deus.
E, gente, a saladinha que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Falei que vocês já tava lavado. Aqui tem alface, agrião e tomate e cebola. Aí eu vou temperar a hora que a gente for almoçar, porque eu acabei cedo, gente, o almoço. Acabei cedo, nem sei se a gente vai almoçar agora. Aí na hora que a gente for almoçar eu tempero. E olha só, gente, o jeito que eu faço com o alho. Eu coloco ele de molho. E às vezes eu coloco na água morna, gente, às vezes não. Às vezes eu coloco na água na temperatura normal mesmo, não sei porque não tá focando. E aí depois eu só descasco e coloco assim, ó, dentro do vidro. Que eu acho melhor, gente, do que às vezes sabe triturar. E também eu falei com vocês que eu tô sem o triturador de alho. Então eu amasso, né? Eu faço alho amassado. Então pra mim que tô fazendo alho amassado, ó, tem essa dica de você colocar o alho de molho e depois você só descascar. Já colocar no vidro assim, ó, descascado, depois é só dar uma cortadinha nele e amassar, fica super prático. E não perde nada do sabor, gente, muito bom mesmo. A carne eu coloquei aqui, ó, o restante da carne que sobrou, já temperado, que eu falei com vocês. Coloquei nessa travessa de vidro, vou pôr na geladeira, que daí se eu não usar hoje, mais tarde, pra janta eu uso amanhã no almoço. Então vou colocar lá na geladeira. E é isso, gente, o almoço tá pronto, eu já almocei pra vocês, ó. E aí daqui a pouco a gente vai almoçar. Gente, tô filmando aqui pra vocês, como o meu tanque é logo ao lado, né, gente, fica aparecendo. Isso aqui, ó, essa esponja aqui, uma coisa linda. Mas é isso, gente, graças a Deus, prontinho o almoço. Que foi? Que foi? Ah? Tá numa braveza hoje, gente. Já acordaram assim, agitado. Mamãe, tá mais agitado, mamãe. Ai, que lindo. Vai. Canta. Canta, lindeja. Canta. Que agitação, mamãe. Ai, gente, vocês ainda ganharam um show gratuito aí, ó. Né? Hoje era aquele amarelinho que tava cantando, mas os dois sabem cantar, gente, o hino nacional. Né, mamãe? Tá mais agitado hoje. Deus me livre, guarde. Ai, gente, que eu falei com vocês, ó, a salada já tá lavada. Foi o William até que lavou, daí eu passei na centrífuga e coloquei nessa tapoer. Aqui é o agrião. Olha o tamanho dos brotos, gente, do agrião. O William gosta de comer esses brotinhos assim, ó. Por isso que ele guardou. E aqui o alface, ó. Aí já tava tudo lavadinho, eu só coloquei lá na travessa e piquei o tomate, que o tomate também tava lavado. E a cebola. Agora é só temperar pra gente comer, fica super prático. Essas tapoer minha, gente, eu comprei no mercado e veio 3 por um preço bem bom, nem lembro quanto que foi na época. Mas valeu muito a pena, gente. Nossa, muito boa. Ela é grandona e é super útil, uso muito. Aí, gente, coloquei aqui dentro na bancada a nossa comida, porque aqui fica mais fácil pra gente se servir. E aí aqui eu arrumei a mesinha, gente, simples de tudo, né, do dia a dia mesmo. E aí o Nicolas foi tomar banho, depois que ele terminar, aí a gente vai almoçar. Tem um ser ali, ó, debaixo da mesa, dormindo. Ontem, gente, ele aprontou feio aqui dentro de casa. Né, Ted? Ted? Olha lá, aprontou. Porque ontem, gente, choveu bastante à noite, ele tem bastante medo de chuva. Aí de manhã, o Nicolas levantou e colocou ele pra dentro. Quando eu acordei, eu fui lá no quarto do Nicolas, pisei num negócio molhado. Quando fui olhar, gente, ele tinha feito um xixi lá dentro do quarto do Nicolas, debaixo da cama. Aí, mamãe deixou de castigo o dia inteiro. Ficou de castigo o dia inteiro porque fez arte. Deixei lá fora o dia inteiro. Né, Ted?
Gente, essa raça de Shih Tzus, eles são muito teimosos. Ele sabe que fez arte, quando ele faz arte ele fica todo murcho. Mas, gente, pode brigar, pode pôr de castigo, eles não aprendem. Mas fazia muito tempo. Quando a gente pegou ele fazia xixi aqui dentro. Aí fazia muito tempo mesmo que ele não fazia. E aí ontem, não sei porque cargas d'água, fez xixi aqui dentro. E eu fiquei brava, deixei de castigo lá fora o dia inteiro. Aí hoje tá ali desmaiado. E ontem, gente, por causa dessa chuva, fez maior frio aqui. Olha só, gente, que lindo que tá o céu hoje. Até uma nuvem. Aí que eu tava falando com vocês que ontem choveu. De madrugada pra ontem choveu a noite inteira. E ontem também levantou com tempo de chuva e deu umas garoas durante o dia. E, gente, domingo tava um calor, mais um calor, que eu pensei que não ia mais esfriar. A gente tava almoçando, até comentei no almoço. E aí, por fim, gente, choveu e esfriou. E hoje tá frio, tô até de blusa. Refrescou aqui de novo. Não dá aquele friozão, mas fez um friozinho. Mas ontem à noite, gente, a gente tava lá no monte, a gente foi lá na chácara da igreja. E, gente, pensa no frio que tava fazendo. Meu Deus do céu. E hoje continua friozinho. Mas graças a Deus, ó, choveu. Aí ontem eu aproveitei, já lavei tudo as minhas calçadas, joguei água nas janelas, porque eu tinha comentado com vocês que tava uma poeira. E aí foi uma chuva bem boa. Eu aproveitei, lavei tudo as minhas calçadas, janela, tudo aqui. Essas daqui ali na frente, a janela lá da frente, tudo. Na minha porta, gente, joguei água em tudo. Só não esfreguei, mas joguei água com a mangueira. E para aproveitar, né, que tinha chovido, para apagar pelo menos um pouco do pó. E as plantinhas também agradecem, gente, porque minhas plantas, elas tá feias por conta de que a falta de chuva, o tempo tava muito seco, por mais que eu molhe. Olha essa aqui, gente, que feia. Há uns tempos atrás eu tinha filmado para vocês como ela tava linda, parecia até que era de plástico. É umas folhonas bem grandes assim, a coisa mais linda. E agora ela tá feia assim, gente, não sei se é a época, né? Igual eu falei com vocês, sério, porque o tempo tava muito seco e frio, não sei. Mas ficou feia desse jeito aí. Espero que ela volte a ficar bonita igual ela tava antes. E a rosa do deserto tá ali, gente, cheia de flor. E aí o copo de leite lá na frente, ó, que eu mostrei pra vocês, ele não abriu ainda. Demora, gente, pra abrir, mas olha o tamanho. É um copão de leite. Olha isso, gente. Vai ser um copo de leite enorme, porque olha o tamanho. Tá nascendo outra folha aqui, ó. Olha, e essas aqui tão bonitas, gente. Olha que lindeza que tá essas folhas. Veja a hora que abre aqui o copo de leite. E aí, no mais é isso, gente, ó. As janelas. Minhas janelas é todas brancas, pensa, tava numa sujeira. Eu aproveitei, joguei água tudo aqui também, pro fundo, tudo. Ai, gente, meu quintal tá uma bagunça, gente. Tem roupa ali no varal pra eu recolher. Olha a situação desse quintal, gente, que agonia que eu tenho desse quintal bagunçado desse jeito. Como eu já comentei com vocês aqui no canal, nosso quintal ele precisa de uma reforma assim com urgência, né? Rebocar esses muros, refazer essa calçada, que essa calçada tá horrível. E eu sou sincera com vocês, gente, eu sinto uma agonia muito grande quando eu vejo meu quintal desse jeito. Mas, né, tem que ter paciência. E aos pouquinhos a gente vai mexendo. Mas eu tenho muita agonia, gente. Meu Deus. Mas é isso. Eu coloquei o feijão aqui pra dar mais uma fervida, porque eu achei que o caldo dele tava muito ralo, gente. Aí eu não gosto do feijão nem com o caldo muito ralo, nem muito grosso, sabe? Eu gosto dele ali no meio termo. Assim já tá bom. Aí eu vou levar lá pra dentro de novo, esperar o Nicolas terminar de tomar banho pra gente poder almoçar. Inclusive eu nem apareci aqui ainda, né, gente? Mas é porque, gente, como eu falei com vocês, eu faço almoço cedo, então eu levanto, já me organizo, já dou uma organizada na casa, faço o que eu tenho pra fazer e já venho aqui pra fora fazer a comida. Então hoje, gente, eu ainda nem dei um jeito aqui na minha cara. E eu não vou aparecer aqui não, gente, porque
Tá muito feio. Então, depois do almoço que eu dei uma organizada aqui, né, na pessoa, eu venho aqui conversar com vocês. Mas é isso, então. Daqui a pouco eu volto aqui, conversar com vocês, daí eu dou as caras por aqui. It gets confusing when you say you love me, when you say that we're just friends. You must be thinking this is just a game. I'm not interested to play. I'm looking for something real. Won't you tell me how you feel? What your true intentions are? Boy, you'll have to raise the bar if you want me, baby. Something needs to change. I'm done wondering. I want clarity. No more wicked ways. Love me or leave me, yeah. Love me or leave me, but don't hold me hostage, hostage with this back and forth. Love me or leave me, but don't hold me hostage, hostage with this back and forth, this back and forth, this back and forth. I'm gonna have to let you go if you don't wanna let me know. Tired of feeling so low. Just say yes or say no. Something needs to change. I'm done wondering. I want clarity. No more wicked ways. Love me or leave me, yeah. Love me or leave me, but don't hold me hostage, hostage with this back and forth. Love me or leave me, but don't hold me hostage, hostage with this back and forth, this back and forth. Just say yes or say no. Love me or leave me, but don't hold me hostage, hostage with this back and forth. Love me or leave me, but don't hold me hostage, hostage with this back and forth, this back and forth, this back and forth. This back and forth. Aí, pessoal, como vocês viram aí, a gente já almoçou. Eu já limpei aqui meu fogão, tá limpinho. Fechei ele, já vou pôr um pano, gente, que eu deixo ele coberto. Porque como fica aqui fora, né, aí pega pó, tem medo de passar bicho. Então eu cubro ele, ele já tá limpinho. A mesa aqui também eu já limpei, ó. Coloquei aquele vasinho de planta ali no meio.
E também, gente, aqui, ó, já lavei a louça. Que eu mostrei pra vocês aí, filmei lavando essa louça. Vou deixar ela aqui fora dando uma escorrida. E aí depois eu seco, né? E levo... Depois eu seco as louças que fica aqui nesse armário de fora. O restante eu levo lá pra dentro. Essa louça que eu deixei aqui eu vou secar, já vou guardar. E assim que eu faço, gente, quando eu lavo a louça aqui fora, o escorredor nunca é o suficiente. Então eu coloco aqui, ó, depois eu vou secando e guardando. Então, ó, a pia também limpinha. Tudo limpinho aqui fora. Agora falta lá dentro, gente, porque é assim, né? O meu cozinha ainda aqui fora, né, pela questão do fogão, que eu falei com vocês que aqui é 110 e a gente precisa mudar para 220 para eu poder usar o fogão cooktop. De indução, né? Então, eu ainda cozinho aqui fora. Então, às vezes... Na verdade, a maioria das vezes, gente, a louça do almoço eu lavo aqui fora. Só quando eu faço almoço tarde, fim de semana, que daí aqui, ó, tá vendo? Começa a bater sol. Aí, se é a hora que eu vou lavar a louça aqui tiver tarde, tiver batendo sol, eu lavo lá dentro. Mas, geralmente, a louça do almoço, durante a semana, eu lavo aqui fora. E vou fazendo assim. Agora, gente, ó, falta aqui dentro, tá vendo? Vou passar um pano aqui nessa mesa, nas cadeiras, chacoalhar os paninhos aqui. Jogo americano. Aí aqui... Gente, esse barulho no fundo é a televisão, que o William saiu com o Nico pra cortar o cabelo e deixou a televisão ligada na maior das alturas. E aí falta arrumar aqui, né? Limpar esse balcão, guardar essas coisas. Guardar o restante da comida que eu coloquei ali na Tupperware. Organizar aqui, secar essa loucinha aqui, guardar e dar uma secada aqui dentro da minha cuba.
Aí, pessoal, terminei aqui dentro também. Mostrei pra vocês, né? Limpei a mesa, as cadeiras. Limpei aqui a bancada. Já guardei a luz que tava ali. Guardei todas as coisas que estavam aqui. Limpei tudo. Aqui também, gente, ó, limpei sequei a cuba, porque quando eu não tô usando, gente, eu gosto de deixar ela sequinha assim, pra evitar de manchar. E deixei já tudo organizadinho. Gente, eu tô amando essa cuba. Ela, até agora, gente, ela não manchou. Mas assim, igual eu tô falando com vocês, eu costumo secar ela quando eu uso. Dificilmente eu deixo ela molhada. Eu só deixo ela molhada quando tem louça dentro, né? Que às vezes tem pouquinha louça, eu quero deixar juntar, ou eu quero deixar de um dia pro outro. Quando tem bem pouquinha louça, então eu deixo ela molhada. Mas assim, geralmente durante o dia, quando eu uso, eu seco, eu deixo ela assim seca. Então assim, no momento, gente, ó, não manchou nada. Mas eu tenho esse cuidado também, né? De tá sempre secando. Mas por enquanto tá novinha ainda. E é isso, gente, ó. Ficou tudo limpinho. Graças a Deus, ó. O chão eu não limpei, porque o chão eu limpei ontem. Na verdade, ontem, gente, eu dei uma geral na casa, no quintal, tudo, como eu falei com vocês. Então, o chão tá limpinho. Como eu não cozinho aqui dentro, né, não sujou. Então, não precisei limpar, né? De restante, tá tudo limpinho, graças a Deus. Aí, pessoal, já é mais de 3 horas por aqui. E eu sentei aqui fora, como hoje tá um tempo friozinho. Sentei aqui pra fazer o meu devocional. E tá tão gostoso aqui, gente, que eu tô até com preguiça de levantar. Olha só, não sei se vocês conseguem ouvir, mas os pássaros tá cantando, tá um silêncio. Dia tranquilo, sossegado, um friozinho. Tá bem gostoso hoje, gente. Aí eu terminei meu serviço, sentei aqui. E aí tava aqui apreciando, gente, um pouco da quietude, do silêncio, ouvindo os pássaros. Me conectando aqui um pouco com Deus. E é muito gostoso, né? Olha que delícia, gente. Olha o céu. Olha, tem umas manchas de nuvem ali, ó. Olha só, gente, que gostoso. Que delícia. Eu tava aqui fazendo meu devocional aqui, aí tava lendo a Bíblia. E agora, gente, eu tô lendo esse livro aqui. Eu terminei de ler o livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Muito interessante, gente. Recomendo pra vocês. E agora eu tô lendo esse aqui, ó, Mulheres da Bíblia. E muito legal, gente. Hoje eu tava lendo sobre Marta e Maria. Deus vem falando muito comigo sobre essa história bíblica de Marta e Maria. E aí tava aqui também meditando, anotando algumas coisas que eu gosto, gente. Minha Bíblia, ela é toda marcada, porque eu gosto de grifar, tá vendo? Eu tava aqui meditando, falando com Deus e aproveitando esse silêncio, esse tempinho gostoso que tá hoje. Aí, pessoal, até que enfim apareci aqui. Agora eu dei uma ajeitadinha aqui, gente, no rosto. O cabelo também tá precisando pintar de novo, gente, olha só. Aparecendo já os brancos, que eu já falei com vocês que eu tenho mais cabelo branco aqui na frente, ó. Então, começou a nascer, já aparece. Mas também, gente, faz mais de um mês, acho que eu pintei. Hora de pintar mesmo de novo. E eu preciso, gente, arrumar um lugar, sabe, pra fazer a sobrancelha. Eu queria fazer a sobrancelha fio a fio. Porque, gente, quando a gente não passa maquiagem e a gente não tem a sobrancelha feita, gente do céu, fica com uma cara muito pálida. E a minha sobrancelha é rala. Então, gente, no último vídeo eu acho que eu apareci aqui sem maquiagem. Gente do céu, fica muito estranho. Com a cara muito pálida. Meu Deus. E aí eu tava totalmente sem maquiagem. Depois na hora que eu vou editar o vídeo, gente, até me assusto. Porque fica aquela boca branca, aquela cara pálida, né? E a sobrancelha, né, gente, querendo ou não, ela dá, assim, uma personalidade pro nosso rosto.
E aí fica muito estranho. Então hoje eu não quis aparecer aqui de novo não, gente. Não quis assustar vocês de novo não. Então eu falei, não, vou aparecer só depois que eu dar um jeito. Pelo menos, né, passar um lápis na sobrancelha. E eu não combino muito, gente, que a sobrancelha é muito grossa. Mas a sobrancelha rala também natural, não fica bom não. Aí eu dei uma ajeitada aqui e apareci aqui agora pra conversar com vocês. Mas é isso, gente, é aquilo que eu tava falando, né, que tá tão gostoso aqui hoje que eu vim aqui tomar um solzinho e já comecei, sabe, nesse clima, nesse silêncio, ó, ao som dos pássaros. Comecei aqui já a falar com Deus. Aí já aproveitei, já trouxe a minha Bíblia, o livro para eu poder ler. Já me conectei aqui com Deus. Deus já falou muito comigo aqui, através da palavra. E é muito bom, né, gente? A gente poder tirar esse tempo com Deus. Muito bom mesmo. Que Deus, Ele responde, né, o anseio da nossa alma. Muitas almas da gente tá inquieta. E através da palavra, Deus traz nessa quietude para nossa alma. E como eu tô nesse tempo que eu já conversei com vocês, né, gente, dessa transição, que eu tava até lendo ali na minha Bíblia sobre isso, do velho pro novo. E é um tempo muito difícil, né? É um tempo de espera, é um tempo solitário, onde muitas coisas vão ficando para trás, né? Muitas percas, mas também a gente percebe que já vão surgindo coisas novas, mas você ainda não saiu totalmente do velho, né? E não entrou totalmente no novo, então é um período de transição e é bem difícil, assim, não é fácil, né? É um deserto, mas a gente tem que prosseguir. E que, igual eu tava lendo ali na minha Bíblia, que a minha Bíblia é de estudo, aí sempre tem uma passagem, né? Comentário ali das pessoas que escreveram, né, a Bíblia. E aí tava escrito ali, né? Comparando o velho e o novo, quando o povo saiu do Egito, né? O povo de Israel saiu do Egito. Então, assim, eles deixaram o Egito para trás, que, né, que é a vida velha, a vida antiga. E foi rumo à terra prometida, que era o novo de Deus para a vida deles. Só que entre o velho e o novo, né, teve o deserto que eles passaram ali. E ali teve muitos desafios, né? Eles até, muitas vezes, até questionavam, né, que era melhor ter ficado no Egito, porque eles estavam, muitas vezes eles sentiam fome, sentiam sede. Então eles até murmuravam, né? E muitas vezes acontece isso com a gente, nesse período de transição. Muitas vezes a gente, né, a gente pensa, ai meu Deus do céu, será que realmente vai acontecer, né? E será que eu vou realmente chegar nesse lugar onde eu tô, né, crendo que eu vou chegar? Será que eu vou chegar? Será que realmente eu vou viver as coisas novas? Ou será que eu tô me iludindo? E era melhor ter, né, me contentado com aquilo que eu tava vivendo mesmo. É engraçado que hoje eu tava questionando essas coisas, sabe? Pensando assim, ai Senhor, será que eu não tô me iludindo? Será que realmente, né, o que o Senhor tem pra mim é isso? E às vezes, né, eu falando com Deus, às vezes essa inquietude dentro de mim não seja realmente uma insatisfação e não seja algo, né, que realmente Deus esteja chamando para algo maior, seja só uma inquietude mesmo, uma insatisfação. E que realmente eu tenho que me contentar, me conformar com o que eu já tenho, né, com quem eu já sou e com isso que eu já estou vivendo hoje. Então eu tava aqui, sabe, falando com Deus sobre isso. E no deserto vem, gente, esses questionamentos, né? E aí no fim ali do que eu tava lendo, tava escrito que tomara que você seja, né, ou um Josué ou um Caleb, que não morreu no deserto, né, mas foi os únicos que entrou, né, gente, na terra prometida. E assim, pra a gente chegar lá, né, a gente tem que passar por essa fase, por esse deserto, confiando no Senhor, né, que ele, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E aí eu tava aqui, no momento que eu tava questionando, eu tava lembrando que eu tenho muitas promessas, sabe, desde a minha adolescência, de quando eu era criança, na verdade. E eu tava aqui pensando, né, falando, bom, mas se foi o Senhor que falou, né, o Senhor vai cumprir. Não é algo da minha cabeça. Então eu comecei a pensar, eu acredito que seja um chamado de Deus mesmo, de dentro é um chamado de Deus para que eu desperte para algo novo. Porque, né, muitas vezes eu questiono, gente, eu penso, será que não é eu que sou uma pessoa, né, inconformada, que eu sou uma pessoa insatisfeita, né, igual eu tô falando, e muitas vezes ingrata?
Será que eu não deveria me conformar com o que eu já tenho, né, com o que eu vivo hoje? Será que eu não estou me iludindo que realmente algo vai acontecer, né, que vai mudar a minha história? Mas aí toda vez, gente, eu me lembro das promessas que Deus fez na minha vida desde quando eu era criança. E da palavra mesmo, que Deus fala muito comigo através da palavra. E aí eu tava meditando aqui, tava lendo, né, sobre isso. E eu sei que tem muita gente passando por isso, né? Então que a gente possa permanecer firme, mesmo, né, quando a gente não tá vendo nada. Deus tem falado muito comigo sobre Isaías 43, né? Para deixar, né, as coisas passadas, as coisas antigas, né, que Deus faz uma coisa nova. E aí diz no versículo assim, eu estou fazendo uma coisa nova, você não percebe? Então, assim, muitas vezes Deus está realmente fazendo algo novo, mas a gente ainda não está vendo com nossos olhos carnais, porque é algo ainda no mundo espiritual, né? Deus está movimentando, Deus está fazendo, só que por a gente não conseguir ver, a gente acha que não está acontecendo nada. E aí que a gente, sabe, se angustia, achando que não está acontecendo, né? Pelo que a gente está vendo, a gente acha que as coisas não estão fluindo. Mas no mundo espiritual está acontecendo, né? E aí o versículo continua dizendo, né, que Deus, que vai vir a luz do que está acontecendo, né? Que Deus vai abrir caminhos no deserto e rios no ermo. Então, quando chega a hora certa, gente, Ele nos mostra, né? Ele traz luz, Ele nos mostra o que Ele está fazendo. E aí sim Ele abre os caminhos, né? Ele abre os rios, Ele abre as portas. E aí a gente entra nesse tempo novo. Então, assim, eu estou vivendo esse momento que Deus está fazendo algo novo. Mas eu não entrei ainda nesse novo tempo, né? Então, a gente tem que esperar com paciência no Senhor, porque esse tempo aí de transição é um tempo de espera, né? Quando a gente está no deserto, que a gente, é igual está escrito ali, você já não cabe mais no velho, né? Na vida antiga, em quem você era antes, você já não cabe mais ali. Mas você também não chegou no novo. Então, é um período muito difícil, mas a gente tem que continuar firme, confiando, né, que a gente vai chegar lá. Se a gente continuar firme, né, e a gente não pode murmurar, gente, porque o povo do deserto, né, eles murmuravam, então eles ficaram, o que era para ficar 40 dias, ficou 40 anos, e a maioria morreu no deserto, né, nem chegou a entrar na Terra Prometida. Então, a gente tem que esperar com paciência, confiar no Senhor e sem reclamar, sem murmurar. Para que a gente não fique repetindo o ciclo, sabe? Para que a gente não fique aí, né? Que muitas vezes o que é para demorar, às vezes, dias, meses, demora anos. Porque Deus, gente, Ele não se atrasa. Porque às vezes a gente perde as bênçãos, perde de viver o novo, porque a gente atrasa, né? As bênçãos pelo nosso comportamento, pela nossa atitude, porque muitas vezes a gente, né, igual a gente murmura. E a gente perde, né, a nossa fé, igual aconteceu com o povo ali, que saiu no Egito. Então a gente acaba, né, girando em círculos, repetindo sempre a mesma lição. Enquanto a gente não aprende, a gente continua ali repetindo, então acaba girando em círculos. Então, quanto mais rápido a gente aprender a lição e a gente entender, né, que a gente tem que obedecer, tem que silenciar, se aquietar, esperar em Deus e confiar que, né, Ele tem o melhor, mais rápido a gente chega no lugar que Deus preparou pra gente. Quero deixar essa reflexão com vocês, porque hoje foi meus questionamentos do que Deus falou comigo. Diante desse cenário, né, gente, ó. Mas o que importa é, né, a palavra. Não importa, né, o cenário, o que importa é a mensagem. E agora a gente daqui a pouco já vai dar 4 horas, e eu vou fazer um bolo aqui de milho, um bolo que eu sempre faço, gente, aqui no canal. Só que eu sempre coloco, eu faço com a latinha, né, então eu sempre coloco com a água. Hoje eu vou escorrer a água da latinha de milho e vou fazer só com leite mesmo. Quero mudar um pouquinho. Aí eu mostro ali rapidinho pra vocês, gente, pra não ficar muito repetitivo. Meus vídeos nos passados aí só teve bolo. Pra não ficar muito repetitivo, eu vou passar aí rapidinho pra vocês. Vou mostrar aí rapidinho pra vocês. Porque hoje a gente tá pedindo. Faz uns dias já que eu tô querendo comer um bolo, porque a gente tá comendo bastante pão caseiro. Eu enjoei, gente. Aí eu tô querendo comer um bolo. E hoje o tempo tá propício pra um bolinho de milho. Porque tá, como eu falei com vocês, né, tá fresquinho o tempo. Eu tô até de blusa, de frio.
Então, vou fazer um bolinho aqui pra nós, pra quando o Nicolas chegar, ter um bolo pra ele comer. Aí, hoje à noite, aqui na minha cidade, tem um GC da nossa igreja. Vamos ver se a gente vai. Aí, pelo menos, a gente toma um café antes de ir. E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês e mostro um pouquinho pra vocês aí do bolo de milho que eu vou fazer. Pessoal, já preparei as coisas aqui pra fazer o bolo. E daí, gente, é o seguinte. Eu peguei o liquidificador, né? Porque bolo de milho tem que bater no liqui. E hoje, gente, eu falei com vocês que eu vou fazer o bolo sem a água, né? Que geralmente eu coloco o milho com a água. Hoje eu escorri e hoje eu vou colocar 2 latinhas, gente. Porque eu quero ele bem milhudo mesmo. E geralmente as pessoas fazem esse bolo aqui de milho de latinha com fubá, gente. Eu não coloco, eu prefiro colocar só a farinha de trigo mesmo, né? E o leite, que eu acho que acentua mais o gosto do milho. Quando a gente põe a fubá, eu acho que tira um pouco do gosto, sabe? E o bolo fica mais farelento. Então, hoje eu decidi colocar 2 latinhas, porque eu tô com vontade de comer aquele bolo bem milhudo mesmo, com gosto de pamonha. E como eu tô sem queijo, tô sem nenhum tipo de queijo, que eu gosto de colocar o queijo parmesão, então eu preferi colocar 2 latinhas, que eu acho que vai dar um gosto a mais. Já untei a forma aqui. Hoje eu vou fazer, gente, no forno convencional mesmo. Vou fazer lá no forno a gás. Já até liguei lá pra aquecer. Hoje eu não vou fazer, ó, na minha air fryer, não. Os últimos bolos eu já fiz ali. E hoje, gente, eu tô com vontade de comer aquele bolo de forno a gás mesmo. Principalmente esses bolos assim, né, de milho. Esses bolos mais caseiros. Eu prefiro fazer no forno convencional. E essa forma, gente, ela é muito grande. Ali, você tem que usar uma forma de 20 centímetros de largura. E essa é maior. Então, e eu quero fazer um bolo maior. Então, vou assar no forno convencional mesmo. Aqui já coloquei os ingredientes, gente. Nada muito bonito. Porque a medida desse bolo, né, toda a medida dos ingredientes vai nessa latinha. Então, tem que desocupar primeiro para depois, né, ir colocando os outros ingredientes. Mas é basicamente isso que eu vou usar. 2 latinhas de milho, né? Que eu escorri a água. 3 ovos, fermento em pó, o leite, o óleo, a farinha de trigo. Eu acho que... E o açúcar. O açúcar tá aqui em cima da mesa. Eu já pego ele. Então, é basicamente isso. Aí, eu vou mostrando aqui pra vocês, gente, rapidinho. Eu peguei até meu tripé de mão aqui. Olha lá, tá. De vez em quando até aparece aí um pedaço dele, mas eu peguei ele que ele facilita na hora de eu segurar aqui. Como eu vou filmar aqui pra vocês com a mão, pra ser mais rápido. Então, peguei o tripé de mão. E bora lá então, gente. Primeiro, ó, vou colocar aqui os milho, né? As latinhas de milho. Vou colocar também aqui os ovos. Eu já deixei aqui separado, ó. 3 ovos. Já vou medir aqui o óleo, gente, porque o óleo aqui, você mede aqui na latinha também. Eu vou colocar menos de meia latinha. Aí, gente, ó, um pouco menos de meia lata de óleo. Já vou colocar aqui junto também. E aí, gente, eu vou dar uma batida agora nesses ingredientes. Tomara que o meu liqui bata. Uma batida aqui pra dar uma triturada aqui no milho. E pra triturar o milho, depois eu venho com o açúcar e com o leite. O meu liqui, provavelmente, gente, ele não vai bater a farinha. Aí, qualquer coisa eu transfiro, né, essa mistura aqui na bacia. Coloco o trigo na farinha, coloco a farinha de trigo na bacia e transfiro a mistura aqui pra bacia. Vamos ver. Ó, pessoal, eu já coloquei aqui o açúcar e o leite. Já dei uma batida aqui. Não bati muito não, gente. E agora eu vou colocar aqui uma xícara de açúcar. E já vou colocar o leite. E agora eu vou bater aqui pra misturar bem. E já vou vir com a farinha de trigo.
Pessoal, eu coloquei só as 2 latinhas mesmo, de farinha de trigo. Consegui bater no líquido, gente. Mas eu acrescentei um pouquinho assim a mais de leite. Pra ajudar a bater, porque não tem problema se essa massa ficar mole. Porque se o bolo ficar cremoso, eu também gosto, gente. Bolo de milho, de qualquer jeito eu gosto. Então eu deixei a massa bem molinha. Agora só falta acrescentar o fermento. Eu vou acrescentar aqui dentro do líquido mesmo, vou dar uma mexida e já vou colocar na forma pra assar. Olha, pessoal, eu tinha a tampinha na quantia exata. Olha lá, pra vocês verem, acabou. Então, vou pôr aqui no liquidificador mesmo. Aqui, gente, você pode colocar na função pulsar. O meu tem. Vamos ver se vai funcionar, senão eu mexo com a colher mesmo. Pronto, gente, já misturou aqui. Agora eu vou só colocar aqui na forma, já pôr pra assar. Eu untei a forma, gente, só com margarina mesmo, tá? Eu não coloco muita coisa, não. Só margarina mesmo, tá ótimo. Olha só, gente, deu bastante, ó. Só sobrou espacinho mesmo ali pra poder crescer. E a massa ficou bem líquida, como vocês puderam ver aí. Mas como eu falei com vocês, eu não ligo. Porque se ele ficar cremoso, eu também gosto. Pessoal, acabei de tirar o bolo do forno. Tá quentinho. E assim, gente, olha, ele não cresce muito não. Como a minha massa ela ficou mais líquida, tá? Ele não cresce muito. Tá bem cheiroso. Então eu vou esperar ele dar uma esfriada aqui. Tô aproveitando, gente, pra fazer meus exercícios. Então, vou deixar ele dar uma esfriada. Daí eu venho desenformar e mostro pra vocês como ele ficou por dentro. Olha só, pessoal, acabei de desenformar. Ó, pra vocês verem, ele ficou bem baixinho. Agora vamos ver, né, gente, como ele tá por dentro. Ele murchou bem, ó. Tomara que tenha dado certo. Mas tá bem cheiroso. Eu acho que ele ficou bem cremoso, na verdade. Olha, gente, ele ficou bem cremoso por dentro. Olha só. Até parece que eu coloquei queijo. Ó, ficou bem douradinho e cremoso. Ficou assim, parecendo um bolo pamonha, gente. Ficou com gosto de pamonha. Mas eu gosto, gente. Pra quem gosta dele mais fofinho, não acrescenta mais leite e coloca só uma latinha de milho, tá? Então, assim, não coloque 2 latinhas de milho e não acrescente mais leite, eu acrescentei. Aí ele vai ficar fofinho. Agora, como eu queria que ficasse com bastante gosto de milho, que eu coloquei 2 latinhas e deixei a massa mole, então ele ficou assim, ó. Bem cremoso, parecendo um bolo pudim, gente. Mas eu gosto, né? Mas não é todo mundo que gosta. Então, se você prefere ele mais sequinho, não coloca 2 latinhas. Agora a gente vai tomar café, gente, que já é 6 horas. Tô atrasado, já daqui a pouco a gente vai sair. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!